Aí. Boa noite. Pessoal, então vamos continuar aqui na teoria do crime agora, nessa primeira parte da aula, e nós vamos falar dos sistemas penais. E aqui nos sistemas penais que mostra essa evolução. Lembra que eu falei para vocês, hoje em dia o tripartido é o que domina, entendeu? Tinha o quadripartido e tem agora o tripartido que domina. E alguns ainda do finalismo ainda é bipartido. O finalismo ele é tri ou ele é bi. Tem algum pessoal do finalismo que é adepto ao tripartido e tem alguns que do finalismo que é adepto ao bipartido. Só que nós temos que mostrar agora, nós temos que mostrar para vocês como é que foi essa evolução, como que foi aí essa formação, esse sistema, quais são as escolas que trouxe para a teoria do crime e esse entendimento, como é que foi essa evolução histórica. Essa parte é bem legal, galera. Tá? Então, presta atenção, se você entender isso aqui, ó, agora a próxima matéria que já seria, aí já vamos entrar direto no fato típico dentro da teoria do crime, é primeiro o substrato do crime, você já vai entrar aí sabendo muita coisa. Beleza? Pessoal, tá aí sistemas penais para nós. Tá? Vamos entender o que seria esses sistemas penais. Pessoal, coloca aí, sistemas penais é a parte histórica do desenvolvimento, anota aí, é a parte histórica do desenvolvimento científico do direito penal, tá? É a parte histórica do desenvolvimento científico do direito penal, tá? Direito penal, beleza? E aí, é aqui que vai trazer para nós aí, lembra que eu falei para vocês, olha, quem é clássico, quem é finalista, quem é clássico obrigatoriamente, você entendeu? Lembra? Quem é clássico obrigatoriamente é tripartido. Você lembra quando eu falei isso aí? Então vocês vão entender o que seria aí. Vamos falar do primeiro, coloca aí. Falar do primeiro, sistema clássico. Tá? E o que é o sistema clássico? Tá? Coloca aí. Sistema clássico, pessoal, sistema clássico, coloca aí. Sistema clássico possuía três grandes nomes. Três grandes nomes. Coloca aí. Franz von Liszt, é esse austríaco. Ernst Ludwig von Belling, tá? E Gustavo Hadebruch. Coloca aí, Gustavo Hadebruch. Eram conhecidos naquela época, coloca aí, como os três mosqueteiros do sistema penal. Três mosqueteiros do sistema penal clássico, tá? Três mosqueteiros. E aí, pessoal, o que era esse sistema clássico? Sistema clássico, anota aí, que aí eu vou já falar para vocês aqui, sistema clássico não, eles do sistema clássico aqui, esses três mosqueteiros, eles não se dominam, não era ele que deu esse nome, não era eles que deram esse nome para eles mesmos, não era. Depois você vai entender por quê. Olha isso aqui. O sistema clássico foi o primeiro, coloca aí, foi o primeiro a estudar o crime. O sistema clássico foi o primeiro a estudar o crime de forma estruturada, fragmentada. Então foi esse sistema que falou o seguinte: ó, o crime não é esse crime, ele não é dessa forma assim, só esse fato. O crime, ele tem uma estrutura, tá aí, tá? Ele tem uma estrutura, beleza? Porque antigamente não se falava, né, em tipicidade, ilicitude, nem culpabilidade. Ele pegava assim, ó, o crime era esse aqui, ó, era um conjunto de vestígios, tá? Como que era? Era um conjunto de vestígios. Aí o seguinte, eles pegaram e falaram, não é um conjunto, tem uma estrutura. Qual é a estrutura? Então, eles criaram uma estrutura do sistema. Como que foi? Presta atenção. Olha aqui, eu vou mostrar a tabela para vocês, e aí para você entender. O que eles fizeram? Ó, eles dividiram, tá aqui, ó. Pega por coluna. Ele falou, ó, o crime, ele é dividido em fato típico, olha aí a primeira coluna, fato típico é a primeira coluna. Dentro do fato típico tem os elementos. Mas assim, olha, por que é tripartido? Você está vendo três colunas, não está vendo? Então, por isso que ele é tripartido. Secou? Ele é dividido em três partes. Tá aí. Ele falou assim, ó, o crime é fato típico, é ilícito e culpável.
Aí, dentro do fato típico, ele colocou, lógico, o que é o fato típico ele é formado? O fato típico é formado por conduta, resultado, relação de causalidade e tipicidade. Nós vamos estudar uma a uma disso aí, tá? Aí, essa é a primeira coluna, tá? Aí, a segunda coluna é ilicitude. Aqui é a contrariedade entre o fato típico e o direito. Primeiro, a primeira coluna, que é o fato típico, ele vai falar o seguinte, ó, isso aqui é um fato típico penal? Sacou? Aí depois ele vem fazer o seguinte, da segunda coluna ele vai falar o seguinte, ó, esse fato típico penal, ele está contra o direito? Ele está contra o direito? A segunda coluna, ilicitude. Além do mais, olha o seguinte, aí quando passa para a terceira coluna, que é a culpa dele, ele fala assim, ó, essa pessoa, esse delinquente aqui, ele pode ser culpável? Sacou? Tá aí. É assim que ele traz. Vou voltar aqui só para vocês verem. Então, eles criaram essa estrutura, esse pessoal aqui do sistema clássico, que eles mesmos não se chamavam clássico. Presta atenção. Por quê? Vocês vão entender. Olha o seguinte. Então, o que eles fizeram? Criaram essa estrutura. Anota aí. O sistema clássico que trouxe aí o crime de uma forma estruturada, fragmentada. Beleza? Show de bola? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Vamos seguir. Presta atenção. A grande transformação aqui, pessoal, olha o seguinte. Ó, a grande transformação aqui nesse sistema, olha aqui. Então, já vou colocar para vocês aqui. Volta para a tabela. Olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. O sistema clássico, olha o seguinte. O sistema clássico, ele colocou ó, fato típico. Aí, dentro do fato típico, ó, ele colocou, dentro do fato típico, o agente tem que ter uma conduta, tem que ter um resultado, tem uma relação de causalidade e tem que ter a tipicidade, tá? Aí depois nós vamos ver quais os crimes que dependem aqui desses elementos. Tem alguns que não dependem aqui, por exemplo, né? Não tem resultado, não precisa, só tem conduta e tipicidade, tá? Olha isso aqui, tem crime que não precisa de resultado, depois nós vamos ver. Então, eles se estruturaram aí dentro do fato típico, ó, conduta, resultado, relação de causalidade e tipicidade, tá? Dentro da ilicitude, ele colocou aqui, né? Aqui dentro da ilicitude, vocês vão entender. Era o confronto entre o fato típico e o direito. Falava o seguinte, ó, essa conduta aqui é contra o direito ou é a favor do direito? Por quê? Presta atenção, olha o crime de homicídio. Olha o crime de homicídio. Você pode cometer um homicídio, você pode matar alguém, desde, ó, se você matar alguém com dolo, eu quero matar alguém com dolo, mato. E aí eu vou cometer fato típico, ilícito, porque está lá dizendo, o artigo 121, matar alguém, pena de tal, e ó, e eu ainda vou receber, eu posso ser punido, uma culpabilidade, a culpabilidade sim, ó, temos aí o crime. Por quê? Presta atenção, eu posso até matar alguém, mas em legítima defesa. Olha isso aqui. Então, eu analiso primeiro o fato típico, depois eu pulo. Ó, fato típico, uma conduta, teve um resultado, né? Relação de causalidade e tipicidade. Formou-se, eu matei alguém. Agora, esse jeito que eu matei alguém é contra o direito? Não. Por exemplo, se eu matei em legítima defesa, que é aqui que eu analiso na ilicitude, se eu matei alguém em legítima defesa, não seria crime, né? Então, tá aqui. O que seria a ilicitude? A ilicitude, primeiro, eu tenho que entender se tem fato típico. Tendo fato típico, agora eu vou ver se esse fato típico é contra a norma. E aí, eu pulando para a culpabilidade, lá na culpabilidade, por exemplo, é na culpabilidade que eu vejo. Por exemplo, e se o cara for aí um menor de idade? Aqui, por exemplo, for um menor de idade. Ou, por exemplo, se ele for inimputável, se ele for, por exemplo, aí, coloca aí uma pessoa que tem um problema mental, vai receber pena? É aqui, tá? Olha aí. Então, vocês entenderam que eles estruturaram o crime dessa forma. E aí, ó, aqui, presta atenção, guarda isso aqui, ó. Dentro aqui da conduta, olha aqui, que sistema clássico trouxe para nós. Dentro desse sistema clássico, olha aqui, a conduta, o que era a conduta aqui?
o sistema clássico falava o seguinte, ó, a conduta é o movimento humano voluntário, ó. Aqui no sistema clássico, ele tratava a conduta como, coloca aí, como um movimento estou tentando aqui parar esse trem aqui, um movimento, nota aí. Espera aí que eu já vou parar esse trem aqui. Tá aí. Olha aí. O que aconteceu? Olha isso aqui. Aqui dentro do sistema clássico, coloca aí, tinha a chamada teoria da causalidade. O que é essa teoria da causalidade? Ele dizia o seguinte, conduta, para aqui o sistema clássico, era um movimento humano voluntário. Olha aqui, que produz um resultado no mundo exterior. Isso era a conduta aqui. O que ele falava? Ele dizia o seguinte, a conduta, coloca aí, era fotografar o cenário, assim, ó, do crime. Pum, se você tirasse uma fotografia do cenário do crime, olha aqui, vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Ó, aqui na conduta, ele não analisava dolo e culpa. Olha isso aqui. Você dirigiu um carro, presta atenção, você está indo para a faculdade assistir aula, pronto. Vai para a faculdade aí, para a Univag assistir aula. Ó, isso, Nayara, já essa matéria é segundo bimestre, tá? Isso aqui não vai cair na prova. Ó, só que vamos aproveitar o tempo, né? Nessa primeira parte vamos falar dessa matéria e aí na segunda parte nós vamos falar das dicas de prova. Olha isso aqui. Então, se você pegar seu carro e ir para a faculdade, você está, olha aqui, se você está a 20 por hora, ali, chegando ali na faculdade, você está sem celular na mão, você não está com o celular na mão, não está dirigindo, não bebeu, aí você está indo para a faculdade, chega, ó, tem uma mãe andando com um molequinho assim, o molequinho solta da mão da mãe e pula na frente do seu carro. Você, pum, bate na criança e a criança morre. E aí? Olha aqui, para o sistema clássico, e eu vim andando por trás, eu vim aqui, ó, eu venho andando, eu paro o meu carro atrás, olho, tiro uma fotografia, eu olho do jeito que eu olhei, que eu nem tinha visto, o jeito que eu paro e olho aquela cena, o que eu enxergo? Eu enxergo que houve, em tese ali, um homicídio, né? Um homicídio em veículo automotor. Para o sistema clássico, eu já bato o olho ali, tá? Aí o que acontece? Eu não analiso, coloca aí, para o sistema clássico, ele não analisa aqui, na conduta, o dolo e a culpa. Ele não analisa aqui o dolo e a culpa. Por quê? Porque aqui uma conduta para eles era um movimento humano voluntário, entendeu? Que produz um resultado. Aqui, não era aqui na conduta, olha isso aqui, não era aqui na conduta que analisava se eu queria ou não acertar a criança. Olha lá, tá? Então, a crítica aqui era o seguinte, Veltzel, o que Veltzel falava? Que a causalidade é cega, uma vez que não analisava o quê? O querer interno do agente. Olha aqui, então, tinha crítica a essa teoria da causalidade. Ele falava, ó, essa causalidade aqui é cega, entendeu? Não está analisando o querer do agente, tinha que analisar aqui no sistema clássico, na conduta, olha isso aqui, aqui, ó, na conduta, ó, teoria da causalidade, não analisava, anota aí, não analisava, que essa que é a grande jogada aqui do sistema clássico, depois ele vai ser criticado, que não analisava, coloca aí, ó, não analisava dolo e culpa. Olha isso aqui para o sistema clássico. Quando o sistema clássico analisar o fato típico, olha isso aqui, como ele pegava o fato típico e falava, ó, teve conduta? Teve, o cara estava andando, você estava andando com o carro, bateu na criança, estava dirigindo o carro, beleza. Teve resultado? Teve resultado. O que foi? Criança estava morta. Teve relação de causalidade? Olha isso aqui. Teve, a criança só morreu com o choque do carro. Teve relação de causalidade. Teve tipicidade? Ó,
Matar alguém é um tipo previsto no Código Penal? Sim. Ó, olha isso aqui. Para sistema clássico, tinha o fato típico. Tinha o fato típico. Olha lá. Aí, presta atenção. Aí ele analisou o fato típico para o sistema clássico, né? Beleza. Aí ele pulava, já analisou que tinha um fato típico. Beleza. Já então analisou a primeira coluna. Aí ele pulava para a segunda coluna. Olha aí. Olha o sistema clássico. Aí o sistema clássico analisava. Esse fato típico é contrário ao direito? Aí tem que analisar. Por quê? Ó, essa pessoa agiu em estado de necessidade? Não. Agiu em legítima defesa? Também não. Agiu em estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito? Também não. Então, esse fato, ele é ilícito também. Então, nós temos, por quê? Então, ele é contra, né? Ele é contra o direito. Beleza, então nós temos fato típico, ó, porque teve conduta, resultado, relação de causalidade, tipicidade. Beleza, primeiro, fato típico. Temos o quê? Ilicitude. Beleza, temos ilicitude também. Isso aqui é no sistema clássico. Agora ele pulava para a terceira coluna. Terceira coluna. Teve culpabilidade? Ó, a pessoa que estava dirigindo é menor de 18 anos? Não, era o maior de 18 anos. Ele tinha sã consciência? Tinha sã consciência. Então ele é o quê? Então ele é imputável. Então eu posso pôr pena nele. Então ele não é um inimputável, ele é imputável. Então tenho imputabilidade. Olha aqui, olha onde que no sistema clássico ia analisar o dolo e a culpa. Ó, aqui, ó, na terceira coluna aqui, ó, na culpabilidade. No sistema clássico analisava o dolo ou a culpa. Ó, tem dolo? Não. Tem culpa? Também não tinha. Ó, só ia analisar o então aqui, ó, não era crime, aqui, ó, para o sistema clássico, não tinha crime por falta de culpabilidade. Olha lá. Então, isso que era o sistema clássico era isso, anota. Nós vamos passar para outro sistema, aí você vai entender. Ó, então, para o sistema clássico, anota, o principal, anota aí, o sistema clássico, ele não analisava dolo e culpa dentro da conduta. Ele deixava para analisar o dolo e a culpa, olha lá, dentro, anota aí, dentro do terceiro substrato do crime aqui, que era dentro da culpabilidade. Para o sistema clássico, essa conduta da pessoa está andando com o carro, olha lá, esse fato da pessoa estar andando com o carro a 20 por hora, sem celular na mão e sem beber, a criança solta da mão da mãe e pula na frente do carro, não era crime por falta de culpabilidade. Olha isso aqui. Olha isso. Então, olha lá. Ó, dentro do sistema clássico tinha essa teoria da causalidade. Qual que é a teoria da causalidade? Está aqui na conduta, lá, ó, dentro da conduta. Então, o que acontecia? Ela foi muito criticada pelo outro sistema que era para frente. Olha o que ele falou. Né? Somente Wells, falou o seguinte, essa causalidade ela é cega. Ela não analisa o querido agente. Ele falava o seguinte, ó, é dentro da conduta que você tem que analisar o dolo e a culpa. Outro sistema que passou. Então, olha o seguinte, que essa conduta aqui no sistema clássico, nota, era independente de dolo e de culpa. Olha lá. Então, por essa razão, coloca aí. Por essa razão, olha isso aqui. Lembra quando eu falei para vocês? Ó, quem é clássico, ele é obrigatoriamente o quê? Tripartido, lembra? Olha o que você vai entender. Ele é clássico porque obrigatoriamente ele só tem que ele é tripartido porque ele é obrigado a chegar ao terceiro substrato do crime. Ele é obrigado a chegar lá na culpabilidade, por isso que ele tem que ser tripartido. Porque ó, ele analisa o fato típico, ele analisa a licitude, ele é obrigado a analisar o dolo e a culpa lá na culpabilidade. Por isso, quem é clássico, ó, eu sou clássico, ele é obrigatoriamente tripartido. Por quê? Porque ele tem que chegar na terceira coluna, que é a culpabilidade. Ele analisava o dolo e a culpa dentro da culpabilidade. Coloca aí. Então, olha lá. Então, por isso que ele é... Lembra que eu falei, ó, pessoal, quem é clássico obrigatoriamente é tripartido. Por quê? Porque ele não tem como ser bipartido. Por quê? Porque ele tem que chegar. Ele tem que analisar
o dolo e a culpa dentro da culpabilidade. Ó, não tem, ele passa, ele fala, ó, ele encontra, ele fala, ó, tem fato típico, tem ilicitude, e agora tem, eu vou analisar aqui o dolo e a culpa dentro da culpabilidade. Beleza? Show de bola? Tá aí o sistema clássico, tá? Então, olha aqui. Olha isso aqui. E aí, também aí, ó, aí o que acontecia? Aí, do sistema clássico, tinha aí a teoria, coloca aí, teoria psicológica. O que é isso? A teoria psicológica, ela ganhou esse nome por quê? Pois entendia que a culpabilidade, olha lá, ele entendia que dentro da culpabilidade, lá o terceiro substrato, era que apenas tão somente um vínculo psicológico. Ele falava assim, ó, a culpabilidade é só um vínculo psicológico, entendeu? Entre o quê? Representando o dolo e a culpa, está ligado ao agente imputável. Ele falava assim, ó, é só um vínculo. O agente imputável, o dolo e a culpa está ligado com a imputabilidade do agente. Então, ó, se liga, ó, fato típico, ilícito, por ele praticado, e aí ligava a culpabilidade, a imputabilidade com o dolo e a culpa. Entendeu? Isso que era aí o teoria psicológica, tá? Que a culpabilidade era apenas tão somente, coloca aí, um vínculo representado entre o dolo e a culpa, que liga ao agente imputável, o agente que pode receber pena, um maior de idade, por exemplo, ao fato típico e ilícito, por ele praticado. Isso que era, tá? A teoria psicológica. É só um vínculo psicológico, tá? Representado pelo dolo e a culpa. Você entendeu que, então, para o sistema clássico, o dolo e a culpa, isso é muito importante, anota aí. Para o sistema clássico, o dolo e a culpa está dentro da culpabilidade, tá? Beleza? E aí, ó, coloca assim, e o dolo normativo no sistema clássico? Dolo normativo, anota aí, que já você vai entender. E o dolo normativo? Ó, o dolo normativo é aquele que aloja no interior da consciência atual da ilicitude. Então é o seguinte, ó, para o sistema clássico, olha aqui, para o sistema clássico, o dolo normativo, que é esse aqui, ó, era um dolo normativo. Ele tinha que saber na cabeça dele, que aqui no dolo, olha isso aqui, no dolo ele tinha que saber que ele estava agindo em ilicitude, que ele tinha que saber que esse era contra o direito, esse fato praticado dele era contra o direito, era o dolo normativo, olha lá. Dolo normativo é aquele que aloja no interior da consciência atual da ilicitude. Ele fala, ó, ele tinha que saber que era ilícito. Anota aí. Então, pessoal, essa aqui era a base do sistema clássico. Então, quem era? Eles que começaram aí, anota aí, eles que começaram essa estruturação, tá aqui a tabela, eles que fizeram a primeira coluna aí, ó, anota, ele que estruturou o crime em fato típico, deixa eu ver onde que eu tô, fato típico, ilícito, culpável. Ele que criou tripartido. Por isso, lembra assim, agora, por que eles têm que ser tripartido? Porque eles analisam o dolo lá no terceiro substrato, só lá na culpabilidade, tá? Então, para eles, olha aqui, para eles, a conduta era regida pela teoria da causalidade. Lembra que eu acabei de falar para você? Então, essa causa era apenas, né? Era o movimento humano, né? Aqui, ó, teoria da causalidade, o que era da conduta lá? Para eles, a conduta era um movimento humano voluntário, sem dolo e sem culpa. Tá aqui, tá? Então, na tabela aqui, ó, a conduta era a teoria da causalidade, não tinha dolo e culpa. O resultado, né? Tinha resultado. Exemplo aí, a morte da criança. Tinha relação de causalidade e tipicidade. Tá aí o fato típico. O fato típico com seus 4 elementos. Beleza. Isso o sistema clássico criou. Aí depois ele pulou para a segunda coluna. Qual a segunda coluna? Da ilicitude. A ilicitude é o seguinte, confrontar a norma com o fato típico. Você confronta, fala, você matou alguém? Matou. Contra a norma? Aí que você vai analisar. Ou você pode matar alguém a favor da norma, como legítima defesa. Sacou?
Então, se você matou alguém contra a norma, matei alguém contra a norma. Peraí, então, já temos fato típico e ilícito, agora nós temos que saber, ó, agora nós temos que saber a sua culpabilidade. Isso era o sistema clássico. Que ia analisar para ver, ó, você é um inimputável? Você é uma pessoa doente mental? Não. Você é um menor de idade? Não. Então, você é um imputável, você pode receber pena, pode. Beleza, agora passava isso, quando você podia receber pena, aí que vinha analisar o dolo, que era um dolo normativo, anota aí, dolo normativo, e a culpa. Está aí o sistema clássico. O sistema clássico, então, foi o primeiro, ele que analisou de forma estruturada, tá? No sistema clássico vigorava a teoria da causalidade da conduta, então a conduta era um movimento aqui humano apenas, tá? Movimento humano voluntário. E além do mais, e tinha também aqui dentro da culpabilidade a teoria psicológica. O que ele falava? Ó, teoria psicológica, né? Entendia como que a culpabilidade, o último elemento lá, era apenas tão somente um vínculo psicológico representado pelo dolo e a culpa ligado ao agente imputável, ao que é o fato típico ilícito. E isso era, né? Tá aí a teoria psicológica, tá? Da culpabilidade aí. Beleza? Pessoal, dúvidas no sistema clássico? Alguém tem uma dúvida? Ele que criou essa estruturação. Agora vocês entenderam também por que quem, né? Olha isso aqui. Agora entenderam por que quem é do sistema clássico é obrigatoriamente tripartido. Por quê? Porque é obrigado a chegar lá na culpabilidade. Tá? Olha aqui, as grandes transformações, olha aqui. As grandes transformações foi o quê, né? Foram sofridas, no sistema clássico, as grandes transformações foi na conduta, né? Que não tinha dolo e culpa, e lá na culpabilidade que tinha o dolo e culpa. Lá. Na conduta, o sistema clássico adotou o que né, se conversou chamado teoria da causalidade, também conhecida como mecanicista, causal ou naturalista, e se referindo à culpabilidade, ela adotou a teoria da psicológica. Está aí que nós explicamos para vocês. Pessoal, alguém tem dúvida nesse primeiro momento? Porque agora nós vamos pular para um outro sistema. Esse é o primeiro sistema. Agora nós vamos pular para outro sistema. Beleza? Tranquilo, né? Tá, então bora, vem aqui. Agora, presta atenção. Vocês entenderam que o sistema, agora que eu quero que você guarde, ó, esse sistema chamado sistema clássico, não foram eles que se denominaram, falou assim, ó, nós somos clássicos. Não, não foi. Com o passar do tempo, veio outros estudiosos, né? Aí veio o seguinte, chamado aí, olha aqui, coloca aí, sistema neoclássico. Agora é o seguinte, qual que é? É o novo clássico. Tá aí. Anota aí, novo clássico. O que é isso? Grande nome desse sistema neoclássico, novo clássico, olha aí, foi do alemão Hans Frank. Hans Frank. Ele formula um sistema alemão esse sistema na Alemanha, né? O sistema na Alemanha, em 1907. O que ele faz? Com a relação à conduta, olha lá, o que ele fez? Com relação à conduta, o alemão continua seguindo a teoria causal. Ele não morre. Por isso que então, para você ver, ele pegou o sistema clássico e só deu uma pincelada, só deu uma arrumadinha, mas continuou é o novo clássico, você entendeu? É igual o seguinte, Fusca, novo Fusca, continua sendo Fusca, entendeu? É a mesma coisa, aqui, ó, é o clássico, continua, mas é o novo clássico. Qual que foi? Ó, o que ele fez? Ele pegou a conduta e falou, ó, continuou sendo aquela teoria causal, que a conduta era apenas um movimento humano voluntário, né? Ele nada mudou. Pronto, coloca aí, nada mudou. E o que ele fala? Olha lá. Ele foi mexer lá na culpabilidade. Ele foi lá no último, está aqui na tabela. Olha aqui, vamos na tabela para você entender. Olha lá, ó. O que ele fez? Continuou a mesma estrutura, mudou, olha a tabela, mesma estrutura aí. Olha lá, fato típico, é conduta, resultado, relação de causalidade, tipicidade, mesma coisa. A segunda coluna, ilicitude, mesma coisa. E a terceira coluna? Terceira coluna, olha lá, o que ele fez? Ó, culpabilidade, tá lá, a terceira coluna.
Imputabilidade, mesma coisa. Deixou também o dolo normativo e a conduta lá também. Aí o que ele fez? Olha lá. Exigibilidade de conduta diversa. Ele incluiu isso aí. Tá aí. A única coisa que o neoclássico de Reinhard Frank criou. Olha lá. O que ele fez? Na culpabilidade, olha lá. Ele deixou, né? Ele deixa de adotar, anota aí, deixa de adotar a teoria psicológica, que era apenas um vínculo, né? Lembra? E passa a explorar, coloca aí o modelo a partir do recorte, coloca aí, psicológico normativo. Olha lá. Então, ele adota a teoria, anota aí, teoria psicológica normativa. Teoria psicológica normativa. Essa teoria se apoia, coloca aí, na teoria da normalidade das circunstâncias concomitantes, também chamada, coloca aí, da teoria da evitabilidade. Olha lá. Segundo essa perspectiva, ele falava assim, ó, só pode ser culpável, só pode o cara ser culpável, a pessoa aí, se o agente, olha lá, que pratica o fato típico, ilícito, em uma situação de normalidade. Olha aqui, quando era dele exigível uma conduta, olha lá, ó, era dele exigível uma conduta diversa. Sacou? Então é o seguinte, ele não podia ser culpável se não tivesse nessa normalidade. Você falou, ó, não tinha outra forma. Sacou? Ele fala o seguinte, ó, ele só pode ser culpável se não tinha outra forma dele agir. Porque não, ele fala assim, só pode ser culpável se se tivesse outra forma para ele agir, beleza. Agora, se não tinha outra forma de ele agir, ele não pode receber essa culpabilidade. Por quê? Não tinha. Era exigível dele conduta diversa. Olha isso aqui, olha lá. Olha o seguinte. Ó, vamos dar um exemplo. Olha o exemplo. A, olha lá, A deve ir para B. Vamos pegar aqui, vamos ver. Carlos, você tá por aí, Carlos? Vamos pegar. Pedro. Carlos e Pedro. Pronto. Carlos deve Pedro. Viu, Carlos? Já faz o Pix o Pedro aí. Carlos deve o Pedro. Aí, numa situação de normalidade, normal. Carlos foi lá na faculdade, pegou o dinheiro do Pedro emprestado, barará, bururu. E aí, seguinte, né? Aí Pedro, né? Carlos, né? A Carlos deve Pedro. Numa situação de normalidade, Carlos, né? Busca pagar Pedro com o quê? Busca pagar Pedro na dívida trabalhando, né? Ele economiza, né? Só que o seguinte, Carlos, em vez de ele procurar pagar Pedro trabalhando, o que ele prefere? Ele podia trabalhar? Podia trabalhar. O que Carlos faz? Carlos pratica um roubo, em vez, né, de optar o comportamento entendido como normal, que era trabalhar, o que ele faz? Ele podia trabalhar? Podia. Ele pratica um roubo para pagar Pedro. Ele optou. Entendeu? Configurando aí a sua culpabilidade. Carlos poderia falar assim, Carlos, você agora a culpabilidade vai incidir em você, por quê? Porque você poderia, em vez de roubar, você poderia, né, ter pagado ele com o seu trabalho. Você optou. Você não tinha outra forma de não pagar, entendeu? Ah, não tinha. Então é isso que ele fez. Ele trouxe essa teoria aí, ó, teoria psicológica normativa, que é o seguinte, né? Ele falava assim, ó, só é culpável o agente que pratica um fato típico, ilícito, em uma situação de normalidade. Se esse agente ele está numa situação que não tem outra forma para fazer, é exigível dele só essa, ele falava que não era culpado. Pronto, tá aí. Então, tá aí o neoclássico. O que ele fez? Olha isso aqui. Ele só colocou lá na terceira coluna, continuou o fato típico, continuou a ilicitude. O que ele pegou? A culpabilidade, ele colocou exigibilidade de conduta diversa. Tá? Exigibilidade de conduta diversa. Tá? Se dele. Então, tem que exigir dele conduta diversa. Ele podia fazer isso ou aquilo. Se não é exigível dele essa conduta diversa, ele não poderia ser culpável. Está aí o que Reinhard Frank fez,
colocou, olha lá, tanto o fato típico quanto a ilicitude permanece igual. Olha aqui, qual que foi? Tanto o fato típico e a ilicitude permanecem igual, comparado com o sistema aí, né, do causalista, aí, né? Na culpabilidade, olha lá, na culpabilidade mantém-se a imputabilidade, tá? E o dolo normativo e culpa, né? Mesma coisa. Acrescentou-se o quê? Coloca aí. Exigibilidade de conduta diversa como elemento da estrutura do crime. Tá aí o que neoclássico fez, chamado neocantista, tá? Lá de Kant, tá? Beleza? Alguém tem dúvidas? Entenderam? Povo, ó, recapitular. O clássico está aqui, tabela. Vamos pela tabela. Tá? O que ele fez? Teoria da causalidade aqui na conduta, falou, ó, a conduta é um movimento aí humano voluntário. Onde que está o dolo e a culpa? O dolo e culpa está lá na culpabilidade. Passa a ilicitude, está lá no terceiro substrato. Dolo e culpa está aqui. Tá? Beleza? Aqui que analisava o dolo e a culpa, dentro da culpabilidade. Da onde que ele trazia? Trazia da teoria psicológica. Falava, ó, e ele, além do mais, falava o seguinte, né? A culpabilidade, o que ele falava? O que a culpa era apenas e tão somente um vínculo psicológico que tinha, né? Representado pelo dolo e a culpa na cabeça do agente, ligado aí, né? Ao fato típico e ilícito. Pronto. Isso era o sistema clássico. Aí veio o novo clássico. O novo clássico, tudo que eu falei agora, mesma coisa. O que aconteceu? Retiefland, lá em 1907, esse alemão, o que ele fez? Pegou a mesma estrutura e só colocou lá dentro da culpabilidade, lá embaixo, ó, a seta, exigibilidade e conduta diversa. Tem que exigir desse agente uma conduta, ó, se é para ele possível agir de outra forma, ele é culpado, porque ele poderia ter escolhido, ou ele poderia ter trabalhado em vez de ter roubado. Agora, se não é exigível dele conduta diversa, ele não poderia receber essa culpabilidade. Está aí, isso era aí o sistema clássico. Alguém tem dúvida? Até agora, clássico, neoclássico, primeiro clássico, depois neoclássico. Nós vamos para o terceiro sistema agora. Alguém tem dúvida? Nada? Beleza? Suave? Então, bora. Aí, o que aconteceu? Aí é o sistema agora, coloca aí. Agora é o sistema finalista, que é dentro do finalismo. Coloca aí o que aconteceu. Lá em 1930, Ave Maria, na Alemanha também, você está vendo que a base do direito penal é na Alemanha, né? Na Alemanha também. Aí veio quem? Hans Welzel. Anota aí, Hans Welzel. O que Welzel fez? Olha lá. O que ele faz o seguinte, né? Escreve a sua obra-prima, olha lá. Ele intitula, coloca, olha, a pessoa, lá em 1930, o cara chega assim, ó, novo sistema jurídico penal. Pronto. Aí, o cara falou o seguinte, novo sistema jurídico penal. Se é novo, então, olha lá. No livro, o que ele faz? O autor defende que o sistema anterior, olha lá, ele fala sistema anterior chamado de clássico, em razão de ele. Por isso que ele fala o seguinte, ó, aquele sistema lá, para que ele fez? Para ele não, forma educada, né? Forma educada, não falar, ó, galera ultrapassada, essa galera tá velha. Não, chamou de clássico. Por isso que eu falo para vocês, cuidado, cuidado, você compra aquela roupa, sua tia veio, olha para você, já lembra o direito penal. Ela vai falar assim, essa roupa é clássica, tá chamando sua roupa de velha. Você pode anotar, anota isso aí. Você fala, tia, sistema clássico, você é uma finalista? Sacou? Aí, ó, já é uma forma de você pegar o direito penal. Então, ele, de uma forma educada e sutil, para não chamar a galera, né? A galera de velho, ultrapassado, ele chamou a galera de sistema. Eles aqui do finalismo, anota, eles aqui do finalismo penal, eles que denominaram o outro sistema de sistema clássico. Anota aí. E qual que foi, né? Qual que era a grande base, anota aí, do finalismo penal, o novo sistema, olha lá. Então, sua origem, olha lá, anota aí, baseia na teoria
na base teórica dele, o que era? Na lógica, suas teorias eram baseadas na lógica, na física, até na matemática. Onde Veltzer buscou aí, né? Buscou suas referências. Aí o que ele fez? Olha lá. Olha qual que foi a grande mudança? Olha lá. Qual que foi a grande mudança desse sistema finalista na nova, né? Nova teoria finalista da conduta. Ele criou, olha lá, uma nova teoria finalista da conduta. Ele mudou, olha aqui, ele mudou dentro do fato típico lá a conduta e ele também mudou lá a culpabilidade. Ele mexeu nas duas estruturas. Ele mexeu na primeira lá no fato típico e mexeu na terceira na culpabilidade. Ó, mexeu os dois. O que ele fez? Ele colocou a nova teoria da finalidade, da finalista da conduta, né? Passou lá integrar, olha aqui, a conduta e depois ele veio, né? Dentro da culpabilidade, ele colocou a teoria normativa pura. Ele mexeu nas duas estruturas. Olha aqui, você vai entender. Anota aí, duas grandes mudanças. Teoria finalista da conduta, essa foi as duas grandes mudanças, que aí nós vamos explicar uma por uma. E a teoria normativa pura da culpabilidade. Olha lá, então você já está entendendo que ele mexeu dentro da conduta e mexeu na culpabilidade. Formaram as bases, coloca aí, as bases do finalismo. Tá? Ó, Veltzer, coloca aí, criou o finalismo penal a partir, olha aí, por isso que eu falei para vocês que o finalismo ele pode ser tripartido ou bipartido, olha lá, porque ele criou o finalismo penal na base da teoria, da estrutura tripartida. Anota aí, tripartida. Olha o que aconteceu. No finalismo, olha lá, no finalismo, o dolo e a culpa, olha lá, olha o que ele fez. No finalismo, o dolo e a culpa, que integravam a culpabilidade, olha lá, passaram a integrar o quê? O elemento típico do crime. Passou a integrar o fato típico. Presta atenção. Olha aqui, vou pegar a tabela. Olha lá. Olha o que Veltzer fez. Tirou o dolo e a culpa aqui da culpabilidade. Vocês vão entender por quê e tá certo. Ó, tirou o dolo e a culpa aqui da culpabilidade e jogou dentro da conduta. Falou, para lá. O cara, para ter uma conduta, ou ele não age sem vontade, ou ele tem que agir com dolo ou com culpa. Eu, quando vou fazer uma conduta, ou eu quero, ou eu assumo o risco, ou eu ajo com... Né? Eu quero dolo de matar, ou eu ajo com imperícia, imprudência ou negligência, eu tenho uma conduta, eu tenho que querer. Algo eu tenho que querer. Não, eu tô... Oh. Ele falou isso. Ele tirou, olha aqui, ele tirou o dolo e a culpa de dentro da culpabilidade, pum, e jogou para dentro do fato típico, lá na conduta. E ficou aqui, ó, ficou a culpabilidade sem dolo e culpa. Deixou de ser atual, né, a potencial, né, olha lá, potencial, ficou potencial consciência, eu posso saber, podia saber, potencial consciência da ilicitude. Nós vamos ver isso aqui. Vem aqui, olha lá. Então, essa foi a grande mudança, olha aí, guarda isso aí. Essa foi a grande mudança aqui do finalismo. Tirou o dolo e a culpa da culpabilidade e jogou para dentro da conduta, dentro do fato típico. Olha aí. Então, olha isso aqui. Então, guarda isso aí. Olha lá. Então, olha lá, fora o dolo e a culpa, né? Fora o dolo e a culpa, né? Fora o dolo e a culpa, que passaram a integrar agora o elemento da conduta, os elementos típicos permaneceram, né? Dentro aí, o resto permaneceu da mesma forma. Tirou só o dolo e a culpa e isso deu uma grande mudança. Olha lá. Então, para o finalismo, anota aí, para o finalismo, é possível analisar, olha lá, ó, para o finalismo, como o dolo e a culpa está dentro aonde? Do primeiro elemento, ó, o dolo e a culpa está aqui, ó.
Como a dolo é culpa está aqui, ó, dentro do fato típico, dentro da conduta, então, olha lá, para o finalismo, é possível analisar a culpabilidade como elemento do crime. Posso analisar a culpabilidade como elemento do crime, que é a teoria tripartida, ou como elemento externo à estrutura do delito, que é a bipartida. Tá aí. Por isso que o finalismo ele pode ser tri e pode ser bi. Sacou? Eu posso analisar a culpabilidade como integrante do crime, tripartido, ou eu posso analisar a culpabilidade como elemento externo à estrutura do crime. Que eu queria, lembra que o bipartido falava, ó, o bipartido fala o seguinte, ó, a culpabilidade é pressuposto da pena, tá fora né, do elemento do crime. Beleza? Tá lá. Então, se eu posso analisar o finalismo, ou a culpabilidade no finalismo como tri, e a culpabilidade está dentro do elemento do crime, ou eu posso analisar, né, a culpabilidade do bipartido estando fora do elemento do crime. Por isso que o finalismo pode ser bi, né, ou pode ser tri. Agora, olha aqui o exemplo, lembra que nós demos um exemplo lá do carinha do carro? Lá, que tirava uma fotografia do crime e falava, ó, é crime. Quando estava andando, né, andando com a criança, pega o mesmo exemplo. Agora, a mãe está andando com a criança, né? Olha lá. A mãe está andando com a criança lá na calçada, e aí você vem, olha aqui. Agora você vem da mesma forma, ó. Da mesma forma com o carro, ó. Você vem com o carro a 20 por hora, não está mexendo no celular, e não está bêbado. Normal. A criança solta, aquela criança catarrenta e briga, chutando a mãe, solta da mãe, da mãe, corre para a rua, você pum, bate, a criança morre. E aí? É um fato típico? Para o finalismo, ele analisa, olha lá, no sistema clássico, olha o que ele ia fazer. Olha o sistema clássico. No sistema clássico, onde a conduta era entendida como toda ação, olha lá, toda ação ou omissão apta a produzir um resultado, né, no mundo exterior, essa conduta seria, sombra de dúvida, né, uma conduta penalmente relevante. Para o sistema clássico, essa conduta era penalmente relevante. Para o sistema clássico. Por quê? Porque ele não analisava o dolo e culpa aqui. Sacou? Você estava andando, a criança bateu no seu carro, ela faleceu, você ia, fato típico, ilícito, ó, e analisar o dolo e culpa lá na culpabilidade. Olha agora aqui no finalismo. No finalismo acontece o seguinte, onde essa situação dessa, né, constitui, né, fato totalmente atípico. Por quê? Olha lá. Esse será um fato atípico. Por quê? Ele analisar o dolo e a culpa, você, ó, para o finalismo, é analisar aqui o dolo e a culpa dentro da sua conduta. Você agiu com dolo? Você agiu com culpa? Não. Fato atípico, cortava a conduta sua. Eu não tive conduta, eu estava dirigindo, não tinha dolo de matar, eu não fui imprudente, não fui negligente e não fui imperito. A criança pulou na frente do meu carro. Essa conduta não é típica penal. Então, olha isso aqui. Para o finalismo, olha aqui, ó. Para o finalismo, ele analisa o dolo aqui. Então, você, o quê, ó? Essa conduta não é penalmente relevante. Diferente do sistema clássico. A sua conduta lá no sistema clássico era penalmente relevante. Concorda? Concorda? Você viu? No clássico, essa conduta de você estar andando com o seu carro, 20 km por hora, não está mexendo no celular, está normal, sem estar bêbado, você não está imprudente, não está negligente, não está imperito, uma criança pula na frente do seu carro e morre, para você, a sua conduta era penalmente relevante. O finalista falou, negativo, o dolo e a culpa é analisado aqui na conduta. Como é que você pode ser penalmente relevante se ó, você tá normal, você não agiu com dolo nem com culpa, você não pode, né? Essa conduta seria, ó, fato atípico. Olha lá. Então, para o finalismo, olha lá, ó, anota aí. Para o finalismo, né, o fato totalmente atípico pela ausência de conduta. Pela ausência de conduta,
o fato é atípico pela ausência de conduta. Tá aqui, ó. Não tem conduta sua, tá? Da criança, ela saiu, mas a sua não tem conduta. Por isso, o fato seria atípico. Tá aí a grande mudança, tá? Olha lá. Isso porque o agente não quis o resultado. Eu não quis, estou dirigindo o carro, eu não quis. Não... Então, não tenho dolo. Também não assumiu o risco de produzi-lo, né? Dolo eventual, não. Não falei, porra, né? Não. Nem agiu guiando com imprudência, com negligência. Como é que minha conduta é penalmente relevante se eu não quis nada disso? Sacou? Tá aí. No clássico, mesmo sem conduta, sem culpa, a pessoa era... Não era condenada. Não estamos falando de condenação aqui, viu, né? Nós estamos falando que lá a conduta dela não era analisado nem dolo nem culpa lá no clássico. Era ser uma conduta penalmente relevante, ó. Tá no clássico, a conduta de você tá andando com o seu carro normal, sem dolo, sem culpa, sem assumir risco, nada, a pessoa pula na frente do seu carro e acaba morrendo. Você viu que tem agora aí na Holanda, você não viu? Você não viu na Holanda, em algum lugar? Agora até aqui no Brasil tem uns carros aí que já tá vindo com a câmera bem na frente, viu? Por quê? Porque tinha uns malucos aí na Holanda, no Reino Unido, que eles estão pulando na frente do carro. Pum! E a pessoa tem que responder. Ele recebe a indenização, sacou? Tem, pode olhar. Aqui, no sistema clássico, respondendo aí a Nayara, não é que você vai ser condenado, não. Você vai, lá na frente, você vai passar... Só que está dizendo que a conduta sua é penalmente irrelevante. O finalista fala, não, essa conduta não é penalmente relevante. Por quê? Porque não tem dolo e não tem culpa. Sacou? Dá uma olhada aí. Dá uma olhada. Esqueci o nome desse. Então, deram até nome no negócio. Os caras estão andando na rua assim, vê um carro, plum, pula, se joga na frente aqui, ó. Tem um monte de... Aí, essa câmera já é para isso. Tá? Tem uns carros que tá aqui no Brasil, tem uma... Até não pegou aqui, da Jack Motos, não sei, Sherry, sei lá, como eles são de lá, né, já é europeu, sei lá de onde que é, ele já tá vindo com essa câmera. Bem aqui, tem o retrovisor, tem um negócio aqui, tem até um sinal assim, negócio. É uma câmera, justamente para isso, que é aqui de lá. Aqui não pegou essa moda ainda, tá? Daqui a pouco. Mas também eu acho que lá deve receber uma indenização alta, né? Aqui, DPVAT, se você morrer, é 13.500. Sacou? Fora, né? Se você não morrer, aí vai particionar, tem a tabelinha lá, olha, dedo 2.500, punho 2.300, tornozelo, sabia? Vocês sabiam disso? Eu advoguei muito tempo para a seguradora, e aí eu fazia muito né? Eu coordenava um escritório que tinha todas as seguradoras, inclusive a seguradora líder, que era a DPVAT. E aí tem uma tabela, dá uma olhada depois, quem for mexer com o DPVAT, viu? Não quero penal, eu quero DPVAT. Então vai trabalhar com o DPVAT. Aí é o seguinte, aí tem uma tabela. A morte, acidentou com qualquer um que esteja em carona, ou teve morte de acidente de veículo automotor, 13.500, é o teto. Antes não tinha teto. Rapaz, teve gente que recebeu aí DPVAT de 300 mil, 500 mil, que agora tem um teto. 13.500 mortes. E aí vem particionando o corpo. Cravícula, face, não sei o quê. Cravícula, 1.500. Por exemplo, se sei lá, acontecia o seguinte, o cara caía de moto, ele quebrava a clavícula, tornozeleira, costela, e ia somando. Eu pegava assim, eu fazia acordo. O cara tá estrupiado lá. Não, tá, vamos fazer acordo? Vamos, deixa eu ver. Cravícula mais pé, mais o que? Costelinha, cara, eu vou fazer um acordo para você, 7.200, mais ou menos. Ela, eu aceito, então tá, toma, você não morreu, fazia acordo, o cara ia embora, tudo estrupiado, com 7.500. É isso aí, sacou? Pô, valeu? Ó, vem com o pai. Pô, entenderam essa parte? Deixa eu ver mais aqui. Tá. Olha aqui, olha, agora é o seguinte, vocês entenderam aí, basicamente, né, qual é a grande mudança de Veltz que ele fez, revolucionou e é hoje o que prevalece. Aí, olha isso aqui.
Aí, no finalismo, olha lá, a conduta, então, no finalismo, a conduta, olha lá, no finalismo, a conduta é uma ação ou omissão humana, ó, consciente, voluntária, dirigida ao fim, né? Que busca um resultado. Pronto. Então, a conduta desse aqui não era aquela teoria cega da conduta, não. Ah, aqui não. Aqui a conduta, ela é uma consciência, tem a consciência, é voluntária, dirigida a um fim. E o dolo? E o dolo aqui, pessoal? Anota aí. E o dolo? No finalismo penal, coloca aí, o dolo é um dolo natural, tá? Não é aquele dolo normativo, que o cara tem que saber, lembra? Lá, olha aqui, volta, pra você entender, olha aqui, ó, olha aqui, o que o cara fala, caralho, tô aprendendo isso, tô. Eu também achava, falava, caraca, top. Ó, olha isso aqui, olha, tá vendo? Dolo normativo, lá na culpabilidade, olha aí. Aqui era um dolo que o agente tinha que ter consciência da ilicitude. Ele tinha que, eu vou praticar, quero praticar de forma dolosa, querer, mas eu preciso saber a norma. Eu tinha que ter consciência da ilicitude aqui, ó, na segunda coluna. Eu tinha que saber. Aí o Edson falou, mas pai, como que o cara quer praticar e tem que saber da norma? Sacou? Olha lá. Aí o finalismo veio e falou negativo. No finalismo penal, o dolo é natural. Natural. Tá? Anota aí, é um dolo natural. Diferente do clássico e do neoclássico. Tá? Onde era um dolo normativo. No clássico e no neoclássico era um dolo normativo, né? Que tinha que conter no interior a consciência atual, olha lá, tinha que ter na consciência dele, atual dele, ele, no momento que ele estava praticando o dolo, ele tinha que saber da ilicitude. Você está dirigindo o carro, o cara lá então, vamos mudar, pega o clássico e o neoclássico, o cara que queria matar o outro, eu tenho que matar, mas eu tenho que saber na minha cabeça se isso era a matar, até que o cara já sabia, mas, por exemplo, vou praticar um crime do qual eu tinha que saber na minha consciência atual que era ilícito o que eu estava fazendo. É assim? Aí aqui o finalismo falou negativo, o dolo é natural. É aquele desvinculado da consciência da ilicitude. O cara não quer saber primeiro, ele quer praticar a conduta dele. Se é ilícito, depois é outra coisa para resolver. Olha lá. Então, aqui no finalismo, coloca aí, o dolo é natural. É um dolo natural que é desvinculado da consciência da ilicitude. Coloca aí. Não depende dela para caracterizar. O cara pratica, realmente, o cara pratica e fala, rapaz, se ele falar, não sabia. Lógico. Não tem obrigação de saber. Tá? Coloca aí. Então, você entendeu? Então, aqui é um dolo natural. Não tem consciência da ilicitude, é um dolo natural. Ó, no sistema finalismo, a culpabilidade, olha lá, a culpabilidade, lá, a culpabilidade do terceiro substrato, é guiada pela teoria normativa pura. Olha lá, teoria normativa pura, na qual não, coloca aí, não consiste mais, por quê, ó? Por que é dentro da culpabilidade agora, ela é guiada pela teoria normativa pura? Por quê? Porque, coloca aí, porque teoria normativa pura, olha lá, teoria normativa, por quê? Porque agora dentro da culpabilidade não tem mais nenhum elemento psicológico, não tem mais o quê? Não tem mais nenhum, não tem o dolo nem o culpa mais, tá? Então, olha, todos eles, coloca aí, todos os elementos psicológicos, que é o dolo e a culpa, tá? Que é a consciência do cara, esse elemento psicológico, é da cabeça do cara que nós temos que saber o que está na cabeça. Se o cara queria ou não queria. Se ele agiu com dolo ou com culpa, ou agiu com imperícia, negligência, imprudência, tá? Então, aqui, ó, todos os elementos psicológicos saiu da culpabilidade e foram para onde? Lá para a conduta, lá dentro do fato típico. Tá? Então, por isso que a culpabilidade agora ela ficou vazia, ela ficou uma teoria normativa pura, sem qualquer elemento psicológico. Tá? Olha aqui, para a gente finalizar, e aí vamos para a nossa revisãozinha. Olha isso aqui. Dicas, né? Revisão e meia hora. Dicas, para o finalismo, olha isso aqui. Para o finalismo, o indivíduo, olha aqui, olha lá. Para o finalismo, o indivíduo que não tem sanidade mental, né?
não tem sanidade mental alguma, mata uma pessoa, terá a sua ação enquadrada na categoria de conduta dolosa e típica, né? O cara não tem consciência nenhuma. O cara é débil mental. Ele mata uma pessoa, ele pega e... Conduta dele, ó, para o finalismo, ele vai enquadrar, olha lá, ele vai ser enquadrado, né? Vai se enquadrar a categoria de conduta dolosa, tá? Típica, conduta dolosa típica, ilícita, mas o quê? Mas ainda o que vai fazer? Aí por que ele não tem consciência? Então, ainda que não resta, né, o crime por ausência, ainda que não resta o crime pela ausência de culpabilidade. Não vai ter culpabilidade, vai analisar quando a culpabilidade que nós vamos analisar se ele pode receber pena ou não. Entendeu? Ou pena, ou se ele é imputável ou não, depende da teoria. Se ela for tripartida, não terá crime. Se ela for bipartida, que é se entender que ela é só a culpabilidade é pressuposto da pena, esse cara só não vai receber pena. Sacou? O débil mental, aqui o débil mental sem consciência que mata uma pessoa, ele vai esse fato típico, ilícito, aí com a culpabilidade. Se você for adepto da teoria da finalista tripartida, você vai falar que ele não responde por crime, porque não vai ter a culpabilidade, né? Precisa da culpabilidade, tripartida. Se você entender que se você for do bipartido, vai ser assim, fato típico, ilícito e a culpabilidade. Vai ter crime, mas ele não vai ser culpável, não vai ter pena para ele. Entendeu? Porque a culpabilidade para o bipartido é pressuposto da pena. Tá? Então, o finalismo, olha lá, anota aí. Para o finalismo, a culpabilidade levou o apelido, coloca aí, culpabilidade vazia, em razão da ausência dos elementos psicológicos. Dolo e culpa, vazou da culpabilidade e foi parar dentro da conduta, dentro do fato típico. Beleza? Povo, agora temos aqui, né? Atenção, existe outra, né? Acerca da culpabilidade, isso aqui é mais para frente. Beleza? Tá aqui, vou parar aqui nessa tabela aqui. Tá aí a grande mudança do finalismo. E hoje é o que prevalece. Hoje é o finalismo, tá? Finalismo penal, que teve toda essa mudança de Hans Welsel aí, que trouxe aí, deixou o clássico para trás aí, a galera. Pessoal, dúvidas em relação a isso aí? Ó, que legal, terminamos aqui também sistema clássico. Olha que andada boa, show de bola. Isso aqui não vai cair na prova, nessa prova agora que já está pronta aí, está no forno. É que vocês vão fazer online, tá? Online. Beleza, alguém tem dúvida disso que eu falei agora para a gente passar para nossa dicas de prova? Dicas de prova. Pode abrir o microfone e perguntar. Se não tem, nós vamos mudar aqui, só dar uma pausa aqui na gravação e retoma já com a matéria aqui, só para ficar dividido. E aí? Dúvidas ou dúvidas? Tá. Povo. Pronto, galerinha, voltamos aqui. Foi só o tempo da TV. Povo, vamos falar da dicas de prova. Galera, deixa eu falar para vocês. Vocês viram aí, né? Viram aí como é que foi a parcial. A bimestral não vai mudar nada em relação a isso. Então, fiquem tranquilos, faça a prova. Não sou desses, também não pratico essa forma de chegar lá na prova, colocar coisa que não tem nem por como que eu vou colocar algo que eu não dei. Não tem. Então, é o seguinte, pode ter algo que eu não dei na resposta que não é a resposta. Entendeu? Se você lê algo e falar isso aqui eu não sei, então não é. Já estou dando dica aqui para você. Você olha aqui, nunca vi, então não é essa. Já elimina, tá? Então, é bem tranquilo. A matéria... Tipo aquela questão, né, professor? Oi?
Tipo aquela questão da prova que o senhor falou das cores lá, qualquer cor, né? Eu pensei no arco-íris, mas não tinha opção para marcar, eu tá bom. Não, isso aí. Entendeu? Espera assim. Então é assim, não vai ter nada que vocês não viram. Tudo que vocês viram está lá. E eu peguei principalmente, não, agora essas matérias, ó, no início da teoria do crime e sistemas penais, não vão cair, pode tirar. Lá do começo também, aquelas, não, tá aqui. Pessoal, dá uma olhada aí, já vamos olhar. Dá uma olhada aqui, né? Princípio da reserva legal, da legalidade, esse é muito importante, né? Lá, tá lá, cláusula pétrea, artigo 1º, o Código Penal, tá? Então, dá uma olhada nisso aí, tá lá, não há crime sem lei anterior que o defina, né? Tá aqui, e não apenas sem prévia combinação legal. Lembrando que, quando fala crime aqui, para você englobar também, né? Falar crime, aqui no artigo fala crime, é para você englobar também o quê? Contravenção penal, tá? Então, tá aí. Primeira dica aí para vocês aí, dá uma olhada no crime, no princípio da reserva legal. Belezinha? Tá? Esses fundamentos jurídico-político aqui, tá de boa, só passa o olho. Outro princípio importante também, né? Princípio da anterioridade, né? Também não pode faltar. Princípio da anterioridade. A lei deve ser, né, anterior ao fato cuja punição se pretende, tá? Então, aqui, lembre aí que a lei, né, a lei que está em vigor, o crime só pode acontecer, tem que ter a lei, depois acontece o crime, não pode ter o crime, depois vem a lei, não, né? Porque tem aí irretroatividade da lei penal, né? A lei, ela o quê? Ela é irretroativa, tá? Mas ela só pode retroagir para o quê? Beneficiar o réu. Vocês já estão cansados de saber. Então, dá uma olhada aí. O efeito automático desse princípio, né, da lei é não ter retroagem, salvo para beneficiar o réu, tá? Outra dica aí também, princípio da anterioridade, tá? Então, lembrando também, princípio não incide, né, após a entrada em vigor da lei, não há crime quando ocorreu durante a vacatio legis, tá? Beleza? Durante a vacácio não aplica aí também, tá? Povo, princípio da anterioridade, cuidado para não confundir com esse aqui, tá? Com a alteridade. Lembra que isso aqui é o princípio do qual, né? Não há crime na conduta, né? Você lembra aqui, ó, alteridade, autorifelismo, né? Autorifelismo, aquele cara lá que fica malhando? É esse aí. É esse autorifilista. Fica lá, né? Então, esse aqui é o quê? Não há crime na conduta que prejudica, né? Só prejudica você mesmo. Não. O cara que fica lá, né, no espelho, lá, tá fortão, bombadão, lembra disso aqui, alteridade, tá? Não confundir com o princípio da anterioridade. Cuidado, olha isso aí. Teve um monte de nego. Anterioridade, pai. Ah, não é alteridade. Não, não. Tá? Então, beleza. Princípio da confiança de boa. Pessoal, princípio da intervenção mínima. Dá uma olhada, princípio da intervenção mínima, né? A lei só deve prever penas o que estritamente necessárias. Lembra? A lei só deve prever condutas estritamente também necessárias, tá? Dá uma olhada nessa intervenção mínima, né? Beleza? Só em caso, o direito penal só atua em casos excepcionais, só protege os bens jurídicos mais importantes para nós. Beleza? Relação, e esse aqui é muito importante, lembra? Relação entre reserva legal e intervenção mínima, né? Lembra que a intervenção mínima veio para dar um reforço. Lembra? Você pode ter a lei, né? Pode até passar pelo princípio da reserva legal, mas tem que ter a intervenção mínima. Lembra? Senão, você criminalizar. Sorrir por 10 segundos. Entendeu? Ó, sorrir por 10 segundos. Você pode até editar uma lei do cara sorrir por 10 segundos é crime. Mas a matéria, né? Aí é crível você fazer uma lei sorrir por 10 segundos. O bem jurídico tutelado, ele é o mínimo? Não. Então, ele não passa... Ele passa pelo princípio da reserva legal, porque ele pode colocar a matéria e ir lá, julgando, vai no lá, né? Os legislativos. Mas a matéria em si não passa. Então, os dois têm que estar aliados, né? Relação entre o princípio da reserva legal e intervenção mínima. Sacou? Então, tá aí. Outro princípio aí,
Outro princípio, princípio do nobis in idem, lembra? Esse outro também. O que é isso? Lembra? Princípio do nobis in idem. Coloca aí. Ou princípio do bis in idem. Anota. Veda o quê? A dupla punição pelo mesmo fato, tá? Ninguém pode ser punido duas vezes pelo mesmo fato, tá? Um fato, uma punição. Um fato, uma punição. Não pode ter o quê? Dois fatos, um fato e duas punições. Não. Princípio do no bis in idem. Anota aí. Tá? No bis in idem também. Guarda isso aí. Principalmente é isso aí, quando é mais, já vamos ver, né, ali no lei penal no tempo, no lei penal do espaço, também vai trazer esse princípio, tá? Outro princípio importante que esse aqui, lembra? Princípio da insignificância. Guarda isso aí. Dá uma olhada no princípio da insignificância, tá? Roxin titulou aí, né, como que é mais que o quê, né? É mais que o princípio, é o quê? Anota aí, é medida de política criminal. Tá? Então, é o seguinte, direito penal não deve se ocupar, anota aí, não deve se ocupar, não lembra? Nós demos um exemplo na sala de aula do bombom, entrar na Big Lar e roubar um bombom. Aí, ó, direito penal não deve se ocupar, né, com condutas insignificantes, tá? Só os bens jurídicos, né, mais importantes. Beleza? Lembra que ele tem dois requisitos? Dá uma olhada aí, né, os requisitos dele. Aplicabilidade, cuidado, guarde isso aqui, que não é só, né, não é somente os crimes patrimoniais, o princípio de significante aplica todos, né, todo qualquer crime compatível com ele, tá? Natureza jurídica, lembra? Tipicidade penal, é a formal, é a material, lembra que o princípio da insignificância é o quê? Ele é o juízo de adequação, né? O princípio da insignificância é o quê? Falta a tipicidade material. Não basta, né, ter o encaixe na norma. Encaixou na norma. Ele tem que ser capaz de lesionar um bem jurídico, lembra? Se você furtar um bombom, tá, é furto, encaixou na norma. Mas lesionou o bem jurídico tutelado patrimônio daí, por exemplo, do Big Lar? Não, né? Então, tá aí a natureza jurídica aí, que é uma norma supralegal, né? Não está positivada ainda. Tá? Tá aí. Pessoal, de princípio, esses aí, principais aí, tá? Se alguém tiver dúvida, quer que pergunte alguma coisa, aqui, igual eu te falei, aqui são dicas de 6 aulas para trás, né? Cada aula aí demorando 2h30, 3 horas. Então, não tem como a gente fazer uma vamos falar de tudo. Não. E é outra aqui. E aí, nós temos que... Estou aqui também, se tiver dúvidas surgir de vocês aí, se vocês estão estudando, pergunta também, estou aqui para responder. Tá? Dei as dicas para vocês aí do que eu sondei por ali, que o Pouso, que vocês não viram ainda, né? O Pouso, ele tem um assessor chamado Pousinho. Ele costumava, agora ele não... É que a pandemia, ele tá meio, tá com ele é pequenininho, então ele tem medo de pegar aí o Covid, mas ele direto aparecia nas turmas, no dia de prova ele aparecia. Esse Pousinho é terrível. Então ele estava fazendo prova, eu fui lá ver. Eu dei uma olhada, tem algumas coisas, estou passando para vocês. Ele não gosta, mas sabe que eu sou amigo de vocês, eu estou passando algumas coisas que eu vi lá. Ele faz a prova meio assim escondido para não ver, e eu vi. Então tá aí mais ou menos. Tá? Esse Pousinho é fera, velho. Outro, vamos aqui para a lei penal. Lei penal. Povo. Cadê o negócio? Sumiu. Tá aparecendo o que aí? Nada? Nada. Tá, agora vai. Deixa eu ver aqui. Pronto. E agora? Tá aí. Pessoal, lei penal. Abre. Lei penal. E aí, pessoal? Tempo do crime. Tempo do crime. Tá? Lembrando aquela sigla, luta, né? Tempo do crime, né? Tempo do crime. Luta. Tempo do crime. Atividade. Lugar do crime. Ubiquidade.
Tá? Aqui no tempo do crime, nós temos o artigo 4º, considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o resultado. Aqui, o Código Penal, lembra, adotou a teoria da atividade. Dá uma tentada para isso aí. Né? Então, considera praticado o crime no momento da conduta. Você viu agora que vocês estão falando? Ó, momento, olha que legal. Momento da conduta. Onde que está a conduta, galera? Ó, já vimos ali. Conduta dentro do fato típico. Olha lá que legal. Próxima aula, pessoal, já vamos entrar direto no fato típico. Aí vocês vão ver. Tá? Então, guarde isso aí. Tá aqui as teorias, né? Adotou a teoria da atividade. Tá? Cuidado, deixa eu ver, cuidado aqui. Lembra a prescrição, lembra? Dentro do Código Penal, o Código Penal adotou a teoria, né, da atividade, mas no que tange a prescrição, ele adotou a teoria do resultado. Cuidado, guarde isso aí. Porque aqui a prescrição conta quando ela, do dia que o crime se consumou, do dia que o cara morreu, aí sim. Não do dia que ele levou o disparo, do dia que ele morreu. Cuidado, pai. Dorme de touca para ver. Lembrar dessa súmula? Essa súmula aqui é Thunderbuster, Waster, Mega Drive, Double 333. Olha isso aí. Então, a súmula 711, né, do STF. Dá uma olhada, né, que fala sobre crime continuado, né, crime permanente, qual o momento, né, qual o momento que vai incidir aí a nossa, tá? Então, guarda isso aí também, tranquilo, já sabem, né, crime permanente, aquele que se prolonga no tempo, né, vai aplicar o que? Olha lá, o súmula 7. A lei penal mais grave, olha lá, aplica-se. Então, cuidado, quando está tendo crime continuado e crime permanente, se surgir uma lei penal mais grave, aplica-se. Não tem aquela não. Está no meio, ó, o cara tá lá, o cara foi sequestrado, né? Tá lá no cárcere, lá, ó, extorsão mediante, tá lá no cárcere, guardado. Há 20 dias. Lá no 25º dia, né, que ele estava preso, saiu uma lei lá que aumentou a pena aí do extorsão mediante sequestro. Tá lá, beleza. Aí no 30º dia conseguimos liberar a vítima. E aí, aplica qual lei? A lei mais grave. Quando sequestrar, não. Lei mais grave, pai. Tá? Beleza? Então guarda isso aí. Mapa mental, né? Para quem gosta, tá aí. Lugar do crime, só agora é lugar. Lá nós falamos no tempo, agora lugar. Lugar, qual que é a teoria? Ubiquidade. Lembrando que considera-se praticado o crime, olha lá, no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem onde produziu ou deveria se produzir. Beleza? E lembrar aqui, ó, então adotou as duas. A ubiquidade é a mistura, tanto da atividade como do resultado. Ubiquidade, misturou, mista. Aí, guarda isso aí. Crime à distância, lembra? Crime à distância está envolvendo 2 países. Guarda isso aí. Crime à distância, espaço máximo envolvendo 2 países, né? E aí, para que tem? Para que nós analisamos isso aí? Para evitar o quê? Para evitar o bis in idem, acabamos de falar lá atrás, olha lá. Por quê? A pena cumprida no estrangeiro, ó, atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime. Agora, quando diversa, né? Quando diversa, ou nela é computado quando idêntico. Pronto, olha lá. Pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversa, ou nela é computada quando idêntica. Aí. Então, para que isso aí? Então, os 2 países foi cumprida aqui a pena, vamos atenuar ela aqui no Brasil. Para quê? Para evitar a dupla punição. Olha aí como é forte esse princípio lá que nós acabamos de ver para trás. Tá? Crime por locais, anota aí, está envolvendo o quê? Ou crime por locais ou espaço mínimo, está envolvendo o quê? Comarcas, né? Aqui nós estamos falando do quê? Estamos falando de, anota aí, de competência, tá? Aqui qual a competência? Cuiabá ou Várzea Grande? Cuiabá ou Cáceres, tá? Cuidado, tá? Beleza? Show de bola isso aí? E mapas mentais também, mesmo, a historinha, blá, 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 tá aí. Não muda. Povo. Outra, lei penal em branco. Lei penal em branco é aquela, né? Aquela
Se errar a lei penal em branco, desiste, pai. Desiste, ó, lembra? Lei penal em branco lá, aquela frase poética, né? De Franz von Liszt, corpos errantes em busca de uma alma. O que é isso, corpos errantes? Ó, é uma pena, né? Praticamente a lei penal em branco é o quê? É o preceito secundário, a pena completa e o preceito primário, né? Incompleto. Só quando ela é inversa, né? Que muda, lembra? Aqui. Então, guarde isso aí. Olha lá. E as espécies de lei penal, né? Lembra que nós temos? Homogênea. O que era homogênea? É o quê? Lembra que eu falava com ovo? Clara com clara. É homogênea. Clara. Lei com lei. Ó. Lei com lei. Agora nós temos aí obovitelina, que nós fomos para saímos da culinária, da clara com clara, lei com lei, e fomos para onde? Para biologia, né? Homovitelina. O que é homovitelina? É o quê? Código Penal perguntando para Código Penal. Sacou? Código Penal perguntando para Código Penal. E a heterovitelina? É lei com lei, mas ela é heterovitelina. Código Penal perguntando para civil. É Pouso perguntando para o BBB. Ei, bebê, pô, não sei o quê. Sacou? Tá aí. Lei com lei. Agora, heterogênea. Heterogênea já mudou. Cuidado que não é clara com clara. Heterogênea é o quê? É clara com o quê? Com gema. Misturou agora. Agora, clara está no outro patamar e gema está aqui embaixo. Você lembra? Que era o quê? Lei, né? Ato administrativo complementando lei. Está aqui, ó, lembra? Que era, nós demos o exemplo do quê? Portaria da Anvisa, definindo que lá no artigo tem drogas. O que é droga? A lei de drogas não sabe o que é droga. Ela não fala, ela não define. O que é droga? Lembra? Não sei. Quem que vem trazer para nós? Portaria da Anvisa, ato administrativo. Lembra? Por quê? Porque a lei em si, a lei é morosa. Como é que vai toda hora, todo dia, lembra que eu expliquei? Todo dia está saindo um princípio ativo aí de drogas. Todo dia tem um ato, uma bala, um negócio novo. Você viu o trâmite para alterar uma lei? Ela é o quê? Demorar. Tem lei que demora aí não sei quantos anos. Já pensou? Se fosse demorar para colocar um princípio ativo de uma droga aí na lei, o Brasil inteirinho já estaria dopado. Aí, quando conseguia colocar, já tinha mais 10 ainda. Ó, tem uma fila de 10 para colocar. Não dá. Então, qual que é? A portaria ela é rápida. Tá? O Ministério da Saúde aí vai, emite, vai trocando. Sai hoje, põe amanhã entra outro. É rápido. E aí, entendeu? O cara chegou no Brasil com... Chegou no Brasil uma droga nova, o portaria, já não é droga, já vimos o princípio aqui, já põe lá. E aí, pô, tráfico, pai, já responde. Sacou? Tá aí. Você fala bem, então é o quê? Lei sendo complementada a outro patamar, lei no outro patamar, ó, heterogêneo porque está outro patamar, no alto, é lei sendo complementada por ato administrativo. Sacou? Lembrando que, olha lá, não viola o princípio da reserva legal, tá? Não viola o princípio da reserva legal, tá? Cuidado, fala, mas ele precisa de lei penal, não viola, para dormir de toca, lei penal em branco. Ó, e lembra do no inverso, averso, né? Avesso, inverso, avesso, lembra? Aqui inverte. Aqui é o quê? A lei penal em branco é o quê? Tem pena, mas o complemento, né? A conduta criminosa precisava ser complementada. Aqui não. Aqui a conduta criminosa ela está completa, mas precisa apenas ser complementada, né? Aqui, cuidado que aqui a pena só pode ser o quê? É obrigatoriamente lei. Você não pode colocar uma pena, vamos complementar a pena de crime por portaria. Tapa na sua orelha. Pô, acorda. Não. Lei, pena, lei. Só pode, então, aqui, o complemento obrigatoriamente é uma lei penal. Exemplo aqui, qualquer, coloca aí, lei de genocídio, né? Tá lá, ó. Tem complemento, o artigo 1º tá lá, a descrição criminosa, né? E as penas olha lá, ó, é direcionada aos artigos, alguns artigos do Código Penal. Olha lá, ó, tá? Crime de homicídio qualificado, lesão corporal, barará, barará. Beleza? A pena aqui é no inverso, tá?
Fundo constitucional, pelo nome, né, pai? Se errar isso aqui, pão, na orelha. Fundo constitucional, que é a Constituição que complementa aí, né? E ao quadrado, lembra? Ao quadrado é aquele negócio. Pena, né? É complemento que precisa ser complementado 2 vezes. Ele vem, chega um complemento e tem que ser complementado esse complemento ainda. Então, por isso que é ao quadrado, 2 vezes. Beleza? Tá aí o exemplo que nós temos do Código Florestal, né? Que aí considera-se, né, preservação permanente. Aí, ó, quando fala aí, ó, tem que vir um decreto para complementar o que é aí, né? Para complementar o que seria aí o preservação permanente. Beleza? Pessoal, e lei penal no tempo, conflito aparente de normas está aí, pessoal. Lembra que o princípio da lei, né, ela não termina, ela tem uma continuidade, né, o princípio da continuidade da lei. Lembra que desuso não revoga a lei, lembra, desuso não revoga a lei, costume não revoga a lei, decisão judicial não revoga a lei. Aí existem os conflitos, né, os conflitos de lei penal aí no tempo, né, que é o direito penal intertemporal. E aí ele vai ser resolvido. Como que nós vamos resolver? Nós temos que resolver ele, né? Resolver aí, né? Resolver pela retroatividade, ultratividade. Lembra que nós colocamos aí? Novatio legis incriminadora, uma nova lei que incrimina. Cuidado, novatio legis incriminadora é uma nova lei que cria um crime. E lembra que, guarda isso aí, novatio legis, impégios, impégios, prejudica, impégios, só prejudica. Então, é uma nova lei que apenas prejudica, não cria crime. Cuidado, tá? Por exemplo, chegou uma nova lei que criou uma causa de aumento do estupro. Não criou um crime, mas criou uma causa de aumento, prejudicou, tá? Cuidado, guarda isso aí, somente, guarda isso aí, ó. Guarda isso aí, ó. Tanto novatio legis como a novatio legis impégios como a incriminadora, coloca aí, somente aplica o quê? A fatos futuros. Sacou? Lei penal intermediária, lembra? Se pode, lembra? Aplicou, lembra? Intermediária, né? Para a lei intermediária, ela é retroativa, ela volta, e ela, na data da sentença, ela é ultrativa. Você lembra isso aí? Show de bola. Combinação de leis penais, né? Combinações de leis penais, que era aquele caso lá da lei de drogas, você pode combinar leis penais, o STF veio e disse o quê? Você lembra? Não é possível combinar lei. Lembra? O STF veio e pacificou. Pum, é proibido, né? É proibido, né? O Código Penal foi omisso, já no Código Penal Militar tem, né? Que é aí a combinação, e aqui é proibida a combinação de leis penais, lembra? Pessoal, e aí, lembra, lei temporária, excepcional, né? Lei temporária, ela tem um tempo para nascer e tem um tempo para morrer, e é excepcional, lembra que ela tem uma duração enquanto durar a excepcionalidade. Povo, de regra, vocês estão preparadíssimos, tá? Estão preparadíssimos. Não tem nada que eu possa falar para vocês, vocês não têm conhecimento. Durante esse período aí que nós estivemos juntos aqui na sala de aula, falei dessas matérias aí, tem a aula gravada, tá o material de apoio de vocês, está tudo lá, nada que foi dado aqui não está lá. A prova parcial, coloquei o que vocês viram, e a bimestral não vai ser diferente. Lembrando que, volta aqui agora em relação à prova, a prova bimestral ela tem 8 questões de marca X e 2 dissertativas. A dissertativa, pessoal, já vou ser bem claro para vocês. A dissertativa eu corrijo. Então, o professor ele lê. Cuidado, está lá a recomendação. Cuidado, copiado, coleguinha. O papai lê igual. Que legal, igual, né? Pim, pim, muitas vezes. Então, cuidado, você passar para o coleguinha. Vou fazer a prova de aqui. Aí manda no WhatsApp. Eu fui aluno, eu sei como é que funciona isso, entendeu? Aí fica igual, o cara. Aí o pai lê, olha, anula um, anula o outro, que é igual. Fala, olha, tá igual. Sacou? Mas não é eu que fiz. Não sei, eu sei que foi igual. Não pode, tá? Escreve.
Ah, E sobre limite de linha? O senhor gosta que escreve bastante ou tem um limite não, mínimo? ó, Como que é? para de nhenhenhé, não fica... Tem o povo lá, ó. Ó, objetivo, sniper. Perfeito, Perguntei, só responder. perguntei. Aí o cara é o seguinte, aí ó, não vem com essa história para cima dele. Papito manja, assim, ó. Ah, o que é princípio da reserva legal? Ele fala, princípio é o princípio, não sei, fala um outro. E aí escreve, e assim, acha que a quantidade de escrita eu vou me sensibilizar. Eu faço assim, ó. Eu olho, acabou. Não é o princípio, riscou. Mas escrevi bastante, considerar o quê? Entendeu? Vamos fazer um bolo, vai, você faz a gelatina. Não quero, eu quero bolo. Então, por favor, escrevam ali o que vocês entenderam. Não precisa preocupar com a parte técnica. Não. Escreve lá o professor, isso aqui, isso que eu entendi, beleza. Se eu entender o que você escreveu e for o conceito, 10. Sacou? Então, não se preocupa com isso. Cuidado só com essa parte de copiar e colar aí de outro lugar, que essas questões a gente lê, e a gente lê uma por uma, entendeu? A gente fica rindo, aqui, é legal, eu acho legal corrigir, não fica pensando, professor, vai vir, tá? Então é isso aí, galera, boa sorte a todos, lembrando que a prova, ela é no horário de aula, tá? Eu vou fazer chamada, viu, povo? Ó, a prova é, deixa eu ver só o dia aqui. A prova é no horário de aula. Olha outra coisa. Ela é no horário de aula e ela é sequencial. Lembra? Já sabe. Então, se ela for para frente, ela não volta. Então, não tem para ninguém. Tá? Já prepara o horário que você vai fazer. Sai de perto de gato e cachorro. Fala, some, deixa eu fazer minha prova aqui. Então, ela tem horário de aula, ela tem horário para começar e terminar. Cuidado com essa história. Dá tempo, dá tempo. Aí não fica lá esperando, né? O amigo mandar a resposta para você e aí você perde o horário. Ainda manda igual, você copia e eu, igual. Zero para os dois. Tá? Pô, vamos fazer chamada. Alguém tem a dúvida? Alguém está... Professor, eu estou dormindo de touca, estou acordando agora. Vem aí, me fala o que é, que a gente resolve aqui. Fora isso, muito obrigado desde já. Obrigado a todos que estiveram. Vocês são fora de série. E espero que tenha atendido aí toda aí a expectativa. E obrigado. Povo, só vou fazer a chamada, vou parar a gravação e vou fazer a chamada aqui. Calma aí. E outra coisa, dá uma olhada lá